Na aula anterior, entendemos o conceito da Torá como contrário de pecado, e com ela pescamos pessoas para o eterno e acertamos o alvo. Agora vamos entender seu conceito como lei. Entenda que a lei nunca foi algo ruim para quem age da maneira certa. Em nosso Código Penal, sempre que alguém infringe uma lei, se torna fora da lei e é punido devido àquela infração. Partindo deste pressuposto, podemos entender melhor este exemplo analisando as leis do Código de Trânsito Brasileiro. Para podermos ser habilitados para dirigir em via pública no Brasil, temos que entender e seguir as leis vigentes para o trânsito. Durante o curso de habilitação, aprendemos sobre cada placa, sobre as cores dos sinais, sobre a cor da faixa, etc. E percebemos que aquilo que aparentemente traria apenas prejuízo para as nossas vidas, na verdade, é para resguardar nossa integridade física. Sempre há pessoas descumprindo alguma lei e a maioria das vezes acaba em acidente ou morte. Também a lei do local pode mudar de acordo com a necessidade da época e lugar. Há 50 anos atrás, a velocidade permitida para algumas avenidas seria impossível permanecer nos dias de hoje. Porém, muitas leis são as mesmas e têm que ser obedecidas para que não haja acidentes. Agora imagine se o presidente atual do Brasil não gostasse das leis de trânsito do Código de Trânsito Brasileiro e simplesmente revogasse todas elas. Você acha que realmente isto melhoraria nossa situação? Imagine o caos que se tornaria. Carros avançando sinais vermelhos, carros andando nas calçadas, pessoas desabilitadas e bêbadas nos volantes, etc. Da mesma maneira acontece com a lei de Deus. Ela serve para nos resguardar do mal. Algumas leis temporais e locais não podem ser seguidas hoje, principalmente as ligadas ao Templo de Salomão, devido ao fato do templo não existir. Porém, inúmeras outras leis existem e, quando seguidas, nos traz segurança e paz. Muitas pessoas pregam que Yeshua é o fim da lei, pois trouxe a graça. Mas qual lei ele teria trazido o fim no contexto original? Mesmo ele deixando claro que não veio abolir a lei. Mateus 5, 17 ao 19. Pois sem a lei de Deus, o mundo se tornaria um caos. O tempo da graça nunca foi sinônimo de libertinagem espiritual, e durante o decorrer do curso explicaremos melhor estes temas. Já entendemos que os judeus não estão fora da promessa e que até mesmo o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, continua sendo judeu. Entendemos também que nós éramos gentios e agora nos convertemos ao judaísmo do Novo Testamento, tão esperado pelo povo judeu. Agora vamos um pouco além. Vamos entender como houve essa mudança de ideia e como os gentios, que antes, segundo a tradição judaica, jamais poderiam ser chamados de filhos de Abraão, de repente são iguais aos descendentes naturais de Abraão. Gálatas 3, 7 ao 9. Para entendermos este fato, vamos analisar o livro de Romanos capítulo 11, a princípio o seu versículo 5. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei,
e buscam a minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Romanos 11, 2 ao 5. Vamos entender o contexto. Paulo está explicando que os judeus não haviam deixado de ser o povo de Deus. Porém, assim como Elias achara que não havia mais nenhum profeta da casa do Senhor, e haviam ainda 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal, assim também o judaísmo da época de Jesus já havia perdido seu propósito, a ponto de os próprios judeus, em uma de suas midrash, relatarem que a falta de amor ao próximo era tão grande que quando os romanos levaram os judeus cativos, 70 da Era Comum, ao invés deles se lamentarem e se unirem, zombavam da destruição do seu próximo, e que o motivo da destruição do primeiro templo foi a apostasia. Já o motivo da queda do segundo templo foi a falta de amor ao próximo. O povo que Deus havia escolhido havia falhado totalmente em sua missão. Então, foi nesse contexto que Deus mandou seu Filho, um remanescente judeu, para salvar a humanidade e cumprir o seu chamado nessa terra. Jesus salvou Israel e se tornou a porta, e todos que quiserem se converter terão que passar por essa porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. João 10, 9. Nós que antes estávamos longe da promessa da salvação, devido a esta porta judaica do Novo Testamento, chamada Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, podemos ser enxertados ao povo da promessa, e os judeus ortodoxos, se quiserem fazer parte dessa aliança, deverão ser enxertados, não no cristianismo, mas no judaísmo da nova aliança cristã. Vamos entender melhor este contexto? E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Romanos 11, 17. E se alguns dos ramos foram quebrados. Entenda, Paulo não fala todos os ramos, ou seja, todos os judeus, e sim alguns dos ramos foram quebrados, ou seja, alguns da casa de Israel foram postos fora da aliança por não aceitarem o Filho de Deus. Estes que foram postos fora da aliança denominaremos de judeus ortodoxos, e abordaremos este tema com mais detalhes em uma aula posterior. Porém, se alguns foram quebrados, significa que muitos continuaram. Estes que continuaram se trata dos judeus que se converteram ao judaísmo do Novo Testamento, que futuramente foram chamados de judeus cristãos, e nós que viemos do meio gentil e aceitamos a pregação, fomos enxertados no lugar daqueles que não aceitaram a pregação do Novo Testamento por Jesus, que seria a raiz desta árvore, e seus discípulos, que seria os galhos, que permaneceram. Agora ficou fácil de explicar o contexto escrito no livro de João, no capítulo 1, e versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Talvez
este seja o versículo mais utilizado por aqueles que acreditam na teoria da substituição, do qual Israel deixou de ser povo eleito e a Igreja dos Gentios que detém a verdade bíblica. Para entendermos este texto, temos que entrar no contexto judaico da passagem e não no contexto gentil. Em minha opinião, o maior teólogo de todos os tempos não foi Moisés, nem mesmo Enoque, que, segundo a tradição, relata que vivia indo aos céus e recebendo instrução divina. Mas, em minha opinião, o maior teólogo judeu foi o apóstolo João. Ele era o queridinho do Senhor Yeshua, Jesus, e aproveitava ao máximo seu tempo ao lado dele. Não queria o largar por nada. Entenda que Jesus era Deus e estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, como relata o próprio João. Ensinamentos vindo do próprio Jesus. Imagina você ser um estudioso da Bíblia e poder perguntar o que quisesse ao próprio Deus. Não como Moisés, que apesar de toda intimidade com Deus, estava limitado ao tempo e espaço do Antigo Testamento. Mas João estava vivendo a intimidade com aquele que era o Verbo, e estava vivendo com ele na plenitude dos dois testamentos, onde tudo se completava. João começa sua carta escrevendo para estudiosos judeus que não se converteram e tirando suas maiores dúvidas sobre a pluralidade do nome Adonai e Elohim, que assola até hoje o povo judeu. E em segundo lugar, sobre os Benei Elohim e Benei Noa. Benei Elohim, todo filho de Abraão, ou seja, judeu verdadeiro, nascido da descendência de Abraão, cumpridor da lei, na época de Jesus, antes da época de Jesus e até os dias de hoje. São denominados Benei Elohim, ou seja, filhos de Deus. Só eles e apenas eles poderiam ter este título. Mesmo que um gentio se convertesse e seguisse todo o preceito estipulado a ele sobre a palavra de Deus, o gentio não poderia e não poderá nunca, segundo a tradição judaica, se tornar filho de Abraão, ou filho de Deus. Benei Noa. Benei Noa, que significa filhos de Noé, são aqueles que se convertiam ou se convertem à religião judaica. Eles estão livres de certas leis, alcançam até certos privilégios espirituais, mas jamais são ou seriam chamados filhos de Deus ou filhos de Abraão, e sim filhos de Noé. Os filhos de Noé, ou seja, gentios convertidos, prosélitos, deveriam obedecer apenas 7 leis de Noé. Foram denominados filhos de Noé devido ao fato de que Noé, apesar de justo, não era tão justo quanto deveria. Vamos analisar onde está escrito essa passagem? Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Gênesis 6, 9. Segundo a tradição judaica, quando a Bíblia se refere a Noé como íntegro entre o povo da sua época, ou em outras passagens, o mais justo da sua época, significa que entre os injustos ele era o mais justo. Porém, comparado aos justos como Abraão e outros, ele não seria tão justo assim.
Conta uma midrash que quando ele saiu da arca após o dilúvio, ele viu corpos espalhados sobre a terra e chorou amargamente e questionou a Deus por que ele havia feito aquele ato tão terrível. E Deus falou que ele teve todo aquele tempo decorrido para salvar aquelas almas com a sua pregação, e nada havia feito, pois assim como o profeta Jonas pregou e Deus anulou aquele decreto de destruição sobre a cidade de Nínive, assim também Noé poderia e deveria ter feito, entre outros casos como sua embriaguez e nudez, que gerou maldição. Enfim, Noé e os seus deveriam guardar apenas 7 leis, e essas leis foram instituídas para os gentios que se convertesse ao judaísmo. Sabedor disto, o apóstolo João, em sua carta, no primeiro capítulo e versículo 10 e 11, declara: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Este versículo, devido à religiosidade que impera em nosso meio, vem sendo pregado durante milênios de maneira equivocada. Desde cedo, aprendi que, devido aos judeus não terem recebido Yeshua, Senhor Jesus, agora são os gentios que imperam no reino de Deus, e que hoje, se os judeus quiserem se converter, terão que negar o judaísmo e virar cristãos. Mas agora, entrando na cultura judaica, percebemos que não é isso que João quis dizer. Essa compreensão é simples. Basta entendermos que o próprio João era judeu que aceitou a pregação do Senhor Jesus e o Novo Testamento. Basta analisar em uma ótica judaica cristã que os 12 discípulos de Jesus são todos judeus convertidos. Mateus 10, 1. Não havia nenhum gentio, porque a missão de Jesus era levantar discípulos judeus convertidos para ensinar e perpetuar o judaísmo do Novo Testamento, Nova Aliança, Brit Hadashah, ao mundo. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Lucas capítulo 10, versículo 1. Analisando com a visão gentílica esta passagem, imaginamos Jesus mandando os novos discípulos gentios convertidos às cidades. Porém, essa não era a missão de Jesus. Afinal, com que autoridade um gentio iria em uma aldeia judaica bater em uma porta judaica para pregar uma religião que ainda não conhecia? Mateus 15, 24. E no livro de Mateus, no capítulo 10 e versículos 5 e 6, vemos quais eram as ordens dessa missão dada por Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 5 e 6. Entenda que a missão de Jesus era exclusivamente pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e não para gentios, pois ele deveria levantar uma liderança forte para perpetuar sua visão. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas
da casa de Israel. Mateus 15, 24. Além dos 12 discípulos e dos 72 discípulos, ao redor de Jesus existia cerca de 400 discípulos judeus o servindo, direta ou indiretamente. Os 120 e a descida do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Atos 2, 1 e 2. Nessa passagem, contida no livro de Atos, no capítulo 2, nossa mente nos leva realmente a crer que existiam 120 gentios convertidos ao cristianismo, e após a descida do Espírito Santo, mais gentios se agregaram ao povo ali reunidos. Mas se analisarmos o contexto, veremos que estavam reunidos ali os discípulos judeus de Jesus. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Atos 2, 7. Os gentios só vieram a se converter mais tarde em Atos 10, 9, 22. E percebemos também que não eram gentios que estavam naquele lugar no dia do Pentecoste, festa judaica, e sim judeus galileus, e as pessoas que se converteram eram judeus vindo de todas as nações do mundo. Haviam em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Atos 2, 5. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 41, vemos o resultado da pregação de Pedro, um apóstolo judeu convertido que pregou para milhares de judeus que foram cultuar a Deus naquela festa judaica. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, ou seja, 3.000 judeus convertidos naquela pregação. Vamos analisar outra passagem. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Atos 3, 1. Sempre que lemos essa passagem, imaginamos Pedro e João indo a uma igreja, pregando para um mendigo gentil e vários gentios se convertendo devido àquela cura. Afinal, no livro de João está escrito que os judeus não se converteram, mas prestem atenção, eles eram judeus convertidos que mesmo depois que Jesus foi crucificado, continuaram a ir ao templo judaico construído pelo rei Salomão, e na hora da oração judaica instituída por Jacó, a oração das 3 horas. Neste contexto havia um mendigo judeu. O que um paralítico mendigo não judeu estaria fazendo ali 3 horas da tarde, na porta de um templo judeu, no horário do culto judeu, do qual havia uma multidão judia indo a este templo de Salomão? Analise que Pedro deixa claro quem era a plateia que estava naquele local. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos 3:12. Agora vejam o resultado dessa pregação feita pelos discípulos judeus messiânicos de Jesus para aquela plateia de homens israelitas. Mas
Muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Atos 4:4. Contabilize mais quase 5.000 a nossa conta de judeus convertidos. Inúmeros judeus se converteram para formar a liderança de Jesus e pregar o Novo Testamento. A bem da verdade, Deus apareceu em visão a Pedro, permitindo que os gentios fossem enxertados nesta nova aliança judaica do Novo Testamento, em Atos 10, 9, 22. Mas antes disto, os que converteram eram só judeus. Então, como que João, um dos judeus convertidos, depois de vivenciar tudo isso, escreve uma carta cerca de 70 a 90 anos depois destes ocorridos, alegando que judeus não se converteram e que o reino de Deus foi tirado deles e dado aos gentios, e hoje os gentios que dominam este reino, junto com Jesus, que era judeu e virou gentio. Mas agora, sabedores da cultura judaica neste contexto, fica fácil explicá-los o contexto correto dessa passagem. João não quer dizer que todos os judeus foram excluídos, e hoje os gentios que são filhos de Deus, e sim que os judeus cortados, Romanos 11:17, que não aceitaram a pregação do Messias, foram excluídos. Porém, os judeus que aceitaram, como vimos, foram muitos e faziam parte da liderança de Jesus e permaneceram, e os gentios, que antes não podiam ser judeus, nem filhos de Deus, Benei Elohim, apenas filho de Noé, Benei Noa, agora, através da aceitação da palavra de Jesus, foram enxertados nos remanescentes da fé judaica cristã. Romanos 11:17. E hoje não são mais estrangeiros, nem forasteiros, nem alheios a promessas, mas sim filhos de Deus e de Abraão. Efésios 2:11, 12, Gênesis 12:3, Gálatas 37:9. Imagina o escândalo para os judeus que leem essa passagem e entendem que os tão desprezados gentios agora, por mérito do nosso Senhor Yeshua, se tornaram também filhos de Deus e de Abraão. Imagina os que eram gentios como eu e você serem chamados filhos de Deus e filhos de Abraão. Que privilégio que é entender este segredo profundo. Havia um grupo específico de judeus que não aceitaram. Prestem atenção nessa passagem. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. João 11, 49 ao 54. Se os judeus dessa passagem realmente significa toda a nação de Israel, então o texto não faz o menor sentido, pois como Jesus fugiria dos judeus
para outra cidade judaica e se esconderia dos judeus lá. Vemos nessa tradução, assim como em outras, que o sentimento antissemita é muito latente. Agora fica fácil explicar que a nossa religião, antes dos pais da Igreja Romana trazer o sincretismo religioso para o nosso meio, era uma religião de judeus convertidos ao Novo Testamento, que Jesus teve zelo em treinar essa liderança judaica para que não perdesse a sua verdadeira raiz, e que mesmo o apóstolo Paulo, denominado apóstolo dos gentios, era um judeu com a incumbência de levar essa religião judaica cristã às nações que não conhecia a Deus. Entenda que Paulo não era um rebelde sem causa, que saía de qualquer maneira no mundo pregando a palavra ao seu bel prazer. Ele cumpria ordem, estava debaixo de uma liderança judaica cristã dos apóstolos. Atos 15, 5, 6, onde o apóstolo principal, que tinha a obrigação de pregar e organizar as caravanas dos missionários para pregar para os gentios as boas novas judaicas, era o apóstolo Pedro. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Atos 15, 7. E que os apóstolos enviaram a Paulo, juntamente com Barnabé e outros milhares de judeus convertidos, que muitas vezes nem lemos seus nomes na Bíblia, para pregar as boas novas do povo judeu às nações, não só aos gregos. Atos 17, 6. Paulo usou toda a sua experiência de líder judeu para organizar as suas igrejas, e assim como os grandes rabinos de sua época, que tinham milhares de discípulos e organizavam tudo através de ensinos e cartas, ele também pôs em prática esta estratégia, para que não pudesse acontecer o sincretismo ou o paganismo no meio do povo de Deus, que vemos muito difundido hoje em nosso meio. Mas, assim como Paulo, Barnabé, Apolo e outros apóstolos, que até mesmo não chegamos a conhecer, eram líderes, também eram sujeitos à liderança, e toda dúvida e demanda eles recorriam à sua liderança. Atos 15, 2, Atos 11, 22, Atos 15, 25. Em Atos 21, 17, 20, os apóstolos relatam que milhares de judeus haviam se convertido, e todos eles eram zelosos em relação à lei de Moisés. Quando os gentios se convertiam, Paulo os instruía na crença judaica cristã, e à medida que eles amadureciam na fé, os apóstolos ensinavam da lei de Moisés. Atos 15, 7. Não como obrigação sob pena de morte, mas sim como algo que, se obedecido, traria bênçãos espirituais para a vida daqueles que praticassem. Paulo, mesmo sempre defendendo a causa dos que não eram da circuncisão perante o da circuncisão, ele mostra algo interessante em seus escritos. Vejamos o que ele escreve no livro de 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo.
Se analisarmos esse versículo, entenderemos que por mais que ele pregasse liberdade em relação às escolhas da lei aos gentios que se converteram, ele, no fim, mandava eles serem imitadores dele, assim como ele era de Cristo. Ora, se Cristo era judeu, cumpridor da lei, e deixou claro que não veio revogar a lei, logo, ao alcançar maturidade espiritual, Paulo deveria ensiná-los também sobre a lei. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestre da lei, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. O original seria Torá. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5, 12, 14. Entenda que, nesta época, o Novo Testamento não estava compilado em livros como conhecemos, ou seja, não existia a Bíblia do Novo Testamento, que conhecemos hoje. O que existia era a doutrina dos apóstolos, que se baseava na lei dos profetas e em sua experiência sobre como deveria ser conduzido a lei de Moisés após a vinda do Messias no Novo Testamento. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos 2:42. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Efésios 2:20. Observação: os profetas foram responsáveis, juntamente com Esdras, pela reforma na religião judaica que aconteceu durante o cativeiro babilônico. Por isso, sua importância em relação à lei e que até os apóstolos de Cristo os seguiam no Novo Testamento. Nossa metodologia de culto, louvor, orações, assim como dos judeus ortodoxos, vieram desta reforma. Eles tiveram que reinventar a prática de adoração a Deus sem um templo, haja vista o primeiro templo ter sido destruído. Para os judeus, o maior de todos os profetas teria sido Moisés, pois os outros teriam que buscar ao Eterno, jejuar, salmodiar e esperar a benevolência do Eterno para receber a revelação da profecia divina. Porém, Moisés tinha um livre acesso para falar com Deus. Então, isto o fez o maior entre os profetas. Por isto, a doutrina seria dos profetas e dos apóstolos. Torá de Moisés, Torá dos apóstolos. No início, parecia meio confuso até para os apóstolos, pois não estavam acostumados a verem tantos gentios se converterem. Então, como lidar com esse repentino povo novo? Como impor uma lei a um povo que acabou de se converter? Pois, mesmo se convertendo, os apóstolos seguiam a doutrina ensinada por Yeshua, que era dos profetas e do Novo Testamento, apóstolos, Atos 15:10, e seguiam à risca, Atos 10, 9 e 14. Nessa passagem, vemos que Pedro, mesmo depois de tanto tempo convertido, prosseguia a viver na lei de Moisés,
e que de maneira nenhuma, mesmo com fome, por realizar um jejum, havia sequer o desejo de ter comido carne de animais impuros, para não ir contra a lei de Moisés. Depois ele veio a entender que o que Deus ordenou não foi um mandamento contra a sua própria lei de não comer animais impuros, e sim de aceitar os gentios que eram vistos como impuros, e agora seriam aceitos como filhos de Deus. Essa visão nos dá uma ideia de como, mesmo depois de convertidos, os gentios ainda não era algo comum no início da igreja primitiva. E fica claro que a visão não invalida a lei dos alimentos, apenas acrescenta os gentios à família de Deus, como relatado. À medida que o povo convertia, iriam aos apóstolos, pessoas capacitadas pelo próprio Jesus para aprender a maneira certa de viver na plenitude dos evangelhos. Para os gentios foi instituído o Concílio de Jerusalém, que foi uma reunião inicial entre as lideranças judaico-cristãs dos meados do século I, para abordar se os gentios convertidos deveriam seguir as leis de Moisés. O apóstolo Paulo, ao levar o judaísmo cristão a outros povos, não exigia a circuncisão desses novos cristãos. Diante disso, os presbíteros de Jerusalém se reuniram em torno de Tiago, o justo, para fazer valer a obrigatoriedade da circuncisão. Após algumas discussões sobre a polêmica, o apóstolo Tiago concluiu: Eis porque, pessoalmente, julgo que não se devam molestar aqueles que, dentre os gentios, se converteram a Deus, mas se lhe escreva que se abstenha do que está contaminado pelos ídolos, das uniões ilegítimas, das carnes sufocadas e do sangue. Com efeito, desde antigas gerações, tem Moisés em cada cidade seus pregadores, que o leem nas sinagogas todos os sábados. Atos 15, 19 ao 21. Percebemos que esta era a lei do gentio que se convertia, e que muitas vezes seguimos quando nos convertemos. Porém, com o passar do tempo em nossa caminhada espiritual, vamos deixando outras práticas de lado e alcançando a maturidade espiritual. Assim também era na época. Os que amadureciam iam até seus líderes para poderem seguir as leis. Atos 15, 7. Mostra que Pedro ensinava aos gentios convertidos também, e aonde Paulo e os apóstolos decidiram, a princípio, o que eles deveriam se abster quando se convertessem. Porém, nada os proibia de seguir doutrina que os próprios apóstolos seguiam, devido ao lado espiritual existente. Ide e fazei discípulos. Mateus 28, 19, 20. Se a Torá é ensinamento e prática, o trabalho dos intérpretes ao perscrutar a Escritura é buscar nela o ensinamento para a vida da comunidade. Neste sentido, desenvolveu-se dois importantes aspectos do Midrash, Halahá e Hagadá, as duas bases dos ensinamentos judaicos. O termo halahá vem do verbo andar. Daí resulta o sentido de preceito, lei ou norma de conduta, que implica sempre numa maneira de andar segundo o caminho do Senhor e os preceitos da Torá, ou como Yeshua nos mandou, ide, caminhe na Torá. A Haggadah vem do verbo contar, tornar conhecido.
diz respeito a tudo o que na área da interpretação não visa a norma de conduta, mas sim a crença, a teologia, o ensinamento, o ensinar, o discipular através do ensino, o fazer discípulos, fato ensinado pelos próprios rabinos da época e pelo próprio Yeshua, ou seja, Yeshua estava nos ensinando outra linda lição através do judaísmo da época. Então, ide e fazei discípulos, Halahá e Hagadá.